Boa tarde, turma da Rádio 16. Sou a professora Natália e essa é a nossa 7ª aula, certo? O slide é o slide 6, mas a aula será a aula 7. Hoje a gente vai falar de sistema linfático, de exames contrastados no sistema linfático. Primeiro, para começar, a gente tem que entender aí o que é esse sistema linfático, O sistema linfático é um sistema de circulação também, certo? Porém, não é de circulação sanguínea, vai ser, como o nome já diz, linfática, Circulação linfática. E aí, esse sistema, ele anda lado a lado com o sistema sanguíneo. Ele não percorre todos os vasos, do lado de todos os vasos sanguíneos, mas ele percorre quase que do lado dos principais vasos sanguíneos. Eles não conseguem chegar a todos os vasos, A gente viu aula passada que os vasos sanguíneos, a gente tem lá a artéria, a arteríola, o capilar, a vênula e a veia. O sistema linfático, ele vai estar quase do lado ali dos principais vasos sanguíneos, os de maiores calibres, As veias, as artérias, principalmente as veias, porque o sistema linfático, eu tenho 3 principais estruturas. Eu tenho o vaso linfático, tenho os glóbulos linfáticos, que são onde ele vai receber esses vasos linfáticos, como se fossem umas regiões onde eu tenho umas bolas, no linguajar mais casual, onde eu tenho pequenos círculos, assim, pequenas bolsas que recebem esses vasos. E dentro do vaso eu tenho o terceiro componente principal do sistema linfático, que é a linfa, que é um líquido um pouco viscoso, mais esbranquiçado, que anda ali do lado do vaso sanguíneo. Então, são vasos que andam quase que do lado dos vasos sanguíneos, principalmente as veias, porque o vaso linfático ele é um coletor de macromoléculas que o sangue não consegue carregar. O sangue ele carrega diversas moléculas e aí existem as macromoléculas, que são moléculas maiores, em que o sangue ele não vai conseguir transportar no seu vaso. Então, o vaso linfático consegue carregar essas macromoléculas que o sangue não leva. Ele capta como se fosse uns resíduos que o sangue vai deixando também, certo? Então, ele faz uma filtração no próprio sistema linfático, repõe no corpo que ainda serve e coloca para fora do corpo que não serve mais. E ele vai colocar para fora do corpo através da urina, através das fezes e através do suor, certo? Então, lembrando aí mais uma vez, os 3 principais componentes do sistema linfático vasos linfáticos, gânglios linfáticos, que eu falei que eram os nódulos linfáticos, a mesma coisa, de gânglios linfáticos, e a linfa, que é o líquido que está percorrendo dentro dos vasos linfáticos. Esse sistema, se você perceber aqui no slide, ele está em todo o corpo, Eu não vejo muito ele nas extremidades das mãos nessa imagem, mas ele também tem nas extremidades das mãos, certo? Tem os microvasos na extremidade das mãos. Aqui não aparece, mas tem. Eu tenho esses vasos principalmente na região das pernas e na região dos braços. Se vocês prestarem atenção, na região de articulação, principalmente aqui na inguinal, que é a famosa virilha, que a gente chama, essa região central do abdômen, na região do pescoço e na região da axila, a gente vê uns pontinhos de acúmulo. Eu vou dar até um zoom aqui, na tela. Eu vejo esses pontinhos de acúmulo, que aí são os glóbulos linfáticos, é onde vai receber essa linfa vinda que está percorrendo dentro dos vasos linfáticos, certo? Eu vou colocar aqui na outra imagem que a gente consegue ver melhor. Essas outras estruturas que vocês estão vendo aqui, medula óssea, baço, timo, amígdalas, elas também fazem parte
o apêndice, né, também fazem parte do sistema de defesa, porque o sistema linfático ele é um sistema de defesa, certo? Então eles trabalham todos em conjunto, mas eu falei as três principais estruturas. Nessa imagem aqui que tá melhor, vocês conseguem ver esses pontinhos que eu falei para vocês, que são os nódulos linfáticos, que é a mesma coisa das glândulas linfáticas, certo? Que é o que a gente conhece como íngua. Quando você tem alguma inflamação, por exemplo, na garganta, aí você fica com uma íngua, né, que aumenta o tamanho na região do pescoço, certo? Esse aumento é o aumento do nódulo linfático, o aumento dessa glândula linfática, ok? E aí você, quando está no processo inflamatório, ela trabalha como se fosse uma defesa do seu organismo, né? E aí ela cresce de tamanho, porque a defesa naquela região ela vai crescer, e assim em diversas regiões do corpo. Mas a gente tem principalmente o aumento na região do pescoço, quando tem inflamação de garganta, ok? E aí, se vocês prestarem atenção, esses nódulos linfáticos, eles ficam na região central do corpo e também nas articulações, principalmente nas articulações, certo? Fica na axila, entre o braço e o antebraço, na região do joelho, na região da inguinal, fica na região do pescoço, ali na região central, porque fica próximo à região da coluna, certo? Também a gente tem partes articulares. Eu não tenho, na imagem, eu não vejo muito na região do punho e também não tem muito na região entre a perna e o pé. Mas os nódulos linfáticos, né, as glândulas linfáticas, elas estão presentes em todas as regiões articulares do corpo, principalmente as regiões articulares com maior movimento, porque tem algumas regiões que tem poucos movimentos, então elas não tem muito, só tem o vaso mesmo, certo? Não tem esses gânglios linfáticos. Outra coisa interessante é que elas se acumulam bastante na região da axila, um pouco para o pescoço, mas principalmente nessa região de abdômen inguinal, que é abdômen e virilha, né? São as articulações maiores do corpo, onde a gente tem mais movimento, por isso há um acúmulo maior desses gânglios linfáticos. Eu não sei se vocês já tiveram casos na família ou alguém conhecido em que a pessoa, ou já conheceram, né, casos em que a pessoa tem câncer de mama, aí o câncer de mama ele pode evoluir para a parte de sistema linfático. Por quê? Nas mamas a gente também tem muitas gânglios linfáticos, muitos nódulos linfáticos. E o que é que acontece? Esse crescimento, né, neoplásico, esse tumor, esse câncer, como ele trabalha ele cresce também trabalhando a parte de sistema sanguíneo, automaticamente vai ter vasos linfáticos ali na mama. Então, o que acontece? Ele pode migrar uma pequena célula para dentro do vaso linfático ou para dentro desses gânglios linfáticos, e aí automaticamente já vai se distribuindo para os demais, certo? E aí é assim que acontece quando a pessoa tem um câncer de mama e depois desse câncer ele vai para outras regiões do corpo, aparece em outra região do corpo, por conta dessa migração que cai dentro do sistema linfático, que ele carrega para outra região do corpo, também dentro do sistema sanguíneo, mas principalmente dentro do sistema linfático, certo? E aí, quando a paciente tem geralmente câncer de mama, alguns casos retira-se a mama e retira-se os gânglios linfáticos da região axilar. Por quê? Porque se ficar algum resquício, provavelmente ele já pode passar ou já passou para o sistema linfático, certo? Então,
Em muitos casos, retira-se a mama e já retira os nódulos linfáticos da região axilar. Ah, mas não vai ter nenhum problema? Pode ter, mas não muito, certo? No comecinho pode ter muito inchaço e tudo, mas depois não tem nenhum problema. Vai ser redirecionada essa linfa para outra região. E então a gente vai ter o exame aí, ó, de linfografia no sistema linfático, certo? O exame de linfografia é o exame contrastado do sistema linfático. É o único exame contrastado que a gente vai fazer nesse sistema. Aqui a gente está vendo uma linfografia na região pélvica abdominal, certo? Ou abdominopélvica, mas principalmente na região da pelve. Vocês estão vendo aí tanto vasos linfáticos quanto os nódulos linfáticos, que são os glóbulos linfáticos, certo? Eu vejo tanto os vasos como vejo pontos de concentração desse contraste na paciente. Então aí eu posso fazer uma linfografia da região, como também posso fazer uma linfografia do corpo todo. Coloca o contraste no paciente e aí faz por regiões. Se o médico pedir só uma região X, eu faço só daquela região. Mas geralmente ele pede daquela região e em alguns casos eles pedem outras regiões ou corpo todo. Aí você vai fazendo o corpo todo por região, porque não tem como colocar o paciente e tirar o corpo todo de uma vez, né? Só se for uma criança que caiba no tamanho do chassi, mas se não for, vai ter que fazer por partes, juntar tudo e entregar o exame de cada região para o médico. Esse exame eu vou utilizar o contraste iodado, certo? Não utilizo o contraste baritado, porque mais uma vez o contraste baritado ele é utilizado apenas no tubo digestório. Então, na linfografia eu vou utilizar o contraste iodado. Esse contraste, como ele está sendo utilizado em vaso, mesmo que não seja um vaso sanguíneo, é um vaso linfático. Então, a via de administração dele vai ser por via endovenosa ou intravenosa, certo? Tanto faz. Então, se eu perguntar em algum questionário, alguma prova, qual a via de administração do contraste na linfografia, aí você coloca lá. A via de administração é endovenosa, porque eu estou colocando dentro de um vaso. Quando eu falo que a via é endovenosa, eu estou dizendo que é dentro do vaso, mas eu não estou especificando que é um vaso sanguíneo. Por isso que a via é só endovenosa, certo? Porque o vaso pode ser sanguíneo, né? Ou uma artéria ou uma veia, ou também pode ser um vaso linfático, que é no caso da linfografia. Esse exame ele também é administrado o contraste pela equipe de enfermagem, seja o enfermeiro, o tecnólogo, o técnico de enfermagem ou o auxiliar de enfermagem, mas sempre a equipe de enfermagem administra o contraste. Geralmente, coloca-se o contraste numa regiãozinha do pé, certo? Ou próximo à inguinal, mas vai depender de onde que o médico quer ver. Se ele quer ver mais membro inferior, então eu vou colocar dos pés. Se ele quer ver mais membro superior, eu vou colocar já na parte da região dos membros superiores. Se ele quer ver tudo, aí vai verificar qual a melhor região do acesso mais fácil para colocar administrar o contraste no paciente. Aqui, ó, é um exame de linfografia, porém esse aqui é feito em uma ressonância magnética, certo? Aqui, ó, a diferença. Aqui é feita em um seriógrafo, né? Ou também eu posso fazer assim, administro o contraste, faz no setor de radiologia convencional, só que fez a administração do contraste. Mas geralmente é feito lá no setor do seriógrafo, certo? Não faz-se tanto no setor de radiologia convencional. Aqui já é numa ressonância magnética. Quando é feito numa ressonância magnética, a utilização do contraste vai ser o contraste
contraste gadolínio, já não é o contraste iodado. Ah, Natália, mas se eu for fazer o exame numa tomografia computadorizada, aí numa tomografia eu vou utilizar o iodado também, certo? Tanto na radiologia convencional quanto na parte de tomografia computadorizada, se o exame for contrastado, é sempre contraste iodado. Se for na ressonância magnética, é sempre contraste gadolínio. Então, aqui é uma ressonância magnética dos membros inferiores e eu fiz aí com a administração do contraste gadolínio. Da mesma forma, a via sempre vai ser endovenosa, você só mudou o contraste, certo? Que aí é o gadolínio. Se vocês perceberem, essa paciente aqui, a perna direita dela, a sua esquerda é a direita da paciente, né? Então, a perna direita da paciente, ela tá com edema, né? O edema é o inchaço. Se vocês prestarem atenção, a circunferência da perna direita, ela tá bem maior do que a circunferência da perna esquerda. Como a gente fala, ela tá bem mais grossa, né? A direita do que a esquerda, tá bem maior. Porque ela tá com edema, né? Está edemasiada. E aí, se vocês prestarem atenção, quando vocês veem esse vaso aí com contraste, na perna direita que está inchada, um vaso ele tá bem preenchido, o outro ele já não preencheu tão bem, né? Eu preencho só o comecinho dele, mas o restante está bem clarinho, quase não é perceptível. Já na perna esquerda, os dois vasos que estão subindo aí na perna, eles estão bem visíveis com contraste. Os dois bem visíveis. Então, isso quer dizer que o quê? Um dos vasos, um das pernas, né, está com dificuldade do retorno dessa linfa, do retorno desse líquido linfático. Então, por ter uma dificuldade nesse retorno, começa a se ter um acúmulo na região. E esse acúmulo causa um inchaço, né, causa um edema. Por isso, a gente vê a perna bem maior e não consegue retornar, né? Só um vaso aí tá retornando, o outro tá com dificuldade. Aqui, ó, eu trouxe duas imagens para vocês. A primeira imagem é o paciente tá com as duas pernas edemasiadas e você vê que não fica só a perna, começa lá dos dedos, ó, os dedos, os pés e as pernas. No segundo, a paciente tá apenas com uma perna edemasiada, né? Bem inchadinho, ó. Começa lá da região dos dedos, aí vem perna, articulação. Aí, Natália, nesses casos, o que é que faz? Faz tratamento com medicamento e com drenagem linfática, que é uma técnica de massagem, né, que ajuda a drenar esse acúmulo de líquido, esse acúmulo da linfa. É uma técnica bem suave, bem superficial, porque a linfa ela é mais superficial, o vaso linfático ele é mais superficial do que os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles são mais profundos. O vaso linfático ele está mais na superficialidade do corpo, igual às veias, né? As veias elas são mais superficiais do que as artérias. Então, a drenagem linfática é uma técnica de massagem que vai fazer, né, no paciente para ajudar a drenar esse acúmulo de líquido. Então, são aí várias sessões, paciente fazendo, também o paciente vai ficar com a perna mais levantada na hora de dormir, não pode ficar muito tempo sentado para não acumular líquido, certo? Aqui abaixo, ó, na outra imagem, eu tenho duas pacientes, né? Um tem assim, ó, braço com linfedema. Linfedema é o que? É um inchaço linfático, né? Um inchaço pelo líquido linfático, então se chama também linfedema. Nessa primeira imagem, o braço esquerdo da paciente está mais inchadinho do que o braço direito. Dá para perceber, assim que a gente olha, a gente já percebe, né? As mãos, ó, os dedos, as mãos e o braço. Porém, na outra imagem é bem mais visível, a diferença já é bem maior. São duas pacientes diferentes, certo? Na outra imagem, que aqui está com um pano azul abaixo das mãos,
o braço direito da paciente está bem mais inchado do que o braço esquerdo. Na verdade, o braço esquerdo não está. Quem está inchado aí vai ser somente o braço direito da paciente. E começa desde os dedinhos, ó, pegando dedinhos, mãos, a parte de braço, né? Tudo bem inchadinho, certo? Também o tratamento é através de medicamento e de drenagem linfática, certo? Não há necessidade de fazer cirurgia nessa paciente, ok? Qual é a indicação desse exame, né? Geralmente a indicação desse exame é justamente quando a pessoa ela tem dificuldade do retorno de líquido, né? Seja o retorno sanguíneo ou seja o retorno linfático. Se ela tem dificuldade do retorno de líquido, ela faz o exame de linfografia para saber se ela tem algum entupimento, né, no vaso linfático ou algum crescimento também, às vezes tumoral, que está empatando esses vasos de fazer o retorno dessa linfa. Quando ela está com dificuldade, também quando ela já tem um linfedema, quando ela já aparece desse jeito no consultório, no hospital, né, já com esse aumento, esse edema em qualquer membro. Geralmente, gente, esse edema, ele acontece mais nos membros inferiores. Mas aí o que é que acontece? Quando ele acontece no membro inferior, geralmente é porque a pessoa passa muito tempo em pé ou passa muito tempo sentado e aí acaba, quando a pessoa passa muito tempo sentada, acaba prendendo um pouco a circulação e não consegue retornar. Quando a pessoa passa muito tempo em pé, não prende a circulação, mas o retorno ele tende a dificultar melhor, a dificultar mais, certo? E quanto mais velho a gente vai ficando com o passar dos anos, mais idade a gente vai tendo, mais dificultoso também é para o retorno do sangue, certo? E o retorno da linfa. Então, as pessoas idosas elas já têm mais dificuldade no retorno de líquidos, então elas já têm propensão a ficar com inchaço. Mas você ficar com inchaço uma vez ou outra, tudo bem, não é tão problemático, mas o problema é quando você tem um linfedema que realmente aumenta e falta não passar, né? Aí você vai ter que fazer o tratamento com a técnica de drenagem linfática e com o medicamento, ou o médico vai ver aí alguma outra coisa para se tratar, mas é algo que dá para tratar, tem cura, certo? Cuidado para não confundirem o linfedema, que é o inchaço, né, do acúmulo de linfa, com a elefantíase. A elefantíase, ela também é um acúmulo de líquido, né, no sistema linfático. Só que, na verdade, ela acumula porque ela é uma inflamação no sistema linfático. Então, na verdade, ela nem acumula tanto, ela deixa inflamado o sistema linfático, aquela região X, né? Seja um braço, seja uma perna. Geralmente, a elefantíase, ela acontece nos membros inferiores. E ela acontece devido a uma picada de um mosquito, que tem um vermezinho lá, aí ele pica e esse vermezinho adentra na região do sistema linfático e inflama aquela região, certo? E geralmente os mosquitos eles atingem mais as regiões das pernas e aonde a gente tem uma dificuldade de ter um retorno sanguíneo. Então, por o sistema tá inflamado e a dificuldade do retorno linfático ser maior, eu falo sanguíneo porque também inclui tanto sanguíneo e o linfático, certo? Aí a pessoa ela começa a ter um acúmulo de inchaço e começa a inflamar aquela região do sistema linfático e começa a crescer e a pele ela fica dura. Não, você não tem aquela mobilidade, né? Aquela pele maleável. Você fica com a pele muito dura e às vezes, dependendo do grau de elefantíase que o paciente tenha, começa a atingir as regiões de articulação. E aí o paciente começa a ter dificuldade de deambular, né? Que é a dificuldade de caminhar, de andar. Então, há uma diferença do linfedema, só o linfedema, e a diferença para
é a elefantise, né? Mas lembrando que a elefantise também é decorrente de um linfedema. Decorrente não, a elefantise também ocorre um linfedema, porém ela é causada pela picada de um mosquito. E só o linfedema, só o acúmulo de inchaço, pode ser causado pela gravidade, pode ser causado pela gravidez também, que o retorno sanguíneo é um pouco dificultoso. Geralmente as grávidas ficam com os pés muito inchados, o acúmulo, certo? Mas também pode ser causada pela má circulação do paciente que passa o dia sentado ou o dia em pé e não consegue ter um retorno de líquido bom. Ok? Mas lembrando que a elefantise ela também tem cura e é uma das indicações para se fazer uma linfografia também. Aqui a gente vê um linfoma, né? Na verdade é uma glândula linfática, onde a gente tem aí o crescimento dela, né? A gente tem também um crescimento tumoral dentro dela. Criou-se o quê? Uma neoplasia, um novo crescimento tumoral dentro desse linfedema e ele cresceu de tamanho, certo? Ficou bem grandão. Aí foi retirado um glândula linfática, né? Para se verificar, mas é toda essa região esbranquiçada aí, certo? Essa circunferência, essa bolsinha mais branquinha, ok? Aqui, ó, é um menino, né? Um garoto com uma glândula linfática bem aumentada, certo? Provavelmente esse paciente ele está com alguma inflamação na garganta e aí cresceu essa glândula linfática. Aqui você vê que tem na região do pescoço e tem na região atrás da orelha, né? Que é a região auricular ali, por trás da orelha. Tem um que cresceu também, mas o maior que chama mais atenção é essa região do pescoço do meu paciente, certo? Pode ter sido por alguma inflamação da garganta ou pode ter sido por algum distúrbio causado na própria glândula. Às vezes a glândula ocorre algum distúrbio, alguma inflamação nela e ela cresce, mas o paciente tá bonzinho, ela só vai crescendo. Ah, mas deixou chegar a esse tamanho? Gente, às vezes vai crescendo de pouquinho em pouquinho e você não liga. Cresce um carocinho, aí você deixa para lá, o carocinho vai aumentando de tamanho a cada dia e você vai deixando. Quando você percebe um determinado dia, aquele que era só um carocinho, ele já está bem grande. E aí é que você vai procurar um médico. É errado, porque é para você procurar no começo, certo? Nesse caso aí, o médico vai verificar se só com o tratamento medicamentoso dá certo ou se já parte para a questão cirúrgica. Então tem que saber, porque pode ser também uma neoplasia, certo? Então tem que saber o que é que esse meu paciente tem para o médico poder, né, dizer qual o tratamento mais adequado. Se só com o medicamento, nesse caso aqui, não vai adiantar fazer drenagem linfática. A drenagem é quando é um membro todo, né? Que aí a drenagem ela não trabalha, ela trabalha a parte de glândulas, mas ela também trabalha em conjunto com a parte de vasos linfáticos, ok? Então a drenagem é feita no corpo todo. Nesse caso aqui, ou é medicamento ou é cirurgia. Vai depender do que esse meu paciente tem, do que causou isso daí, ok? Aqui eu também consigo ver outro exame, né, de linfografia. E aí eu consigo ver o aumento de uma glândula linfática. Na imagem, a nossa esquerda, né? Você que está olhando para a tela, a imagem à nossa esquerda, ou à direita da tela, ela tá com uma glândula linfática com um acúmulo bem grande de contraste. Já na outra não tá só um pontinho normal, que tem que ser dessa forma, né? Aparece só um pontinho bem clarinho. Essa outra aqui não, essa primeira imagem aparece um ponto maior e um acúmulo maior, que você vê que é uma coisa mais aparente, certo? E aqui é o questionário, só coloquei 3 questõezinhas, vocês respondam também, coloca na atividade, né, o questionário do sistema linfático, e aí a gente corrige
tudo no final da disciplina e eu recebo também, né? Vou receber todos os questionários juntos. Então, a aula foi isso. Até a próxima, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar ou através do Felipe, que ele me pergunta, que é o líder de sala, ou através do Instagram da Radiologia Direta, certo? Através por direct, né? Que eu respondo a qualquer momento. Então é isso e até a próxima aula. Beijo!